da minha tela. Ok, já dei bom dia para vocês, né? Tem mais gente que chegou aí. Deixa eu colocar para cá, aumenta na telinha. Bom, vou ficar com o chat aqui, ó, porque eu tenho que escrever, tá? Bom, vamos lá. A primeira questão foi o seguinte: classifica o sujeito das orações. Eu deixei o exercício. Só vou pedir um aluno que leia as orações para que eu possa fazer aqui com vocês na hora, tá? E tirar as dúvidas, porque são matérias de prova. Todas essas matérias que nós colocamos até o número 8, ela está na prova. Então não adianta você fazer a prova se você está com dúvida na matéria. Então, primeiro vocês tirem as dúvidas, façam as perguntas cabíveis, tiram as dúvidas primeiro, e depois vocês partam para fazer as provas. Eu Professora, tenho uma dúvida, posso falar? pode? Eu tenho dúvida sobre função sintática. Olha só, Yasmin, a função sintática entra sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto de nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Sim, mas o meu maior erro, eu não sei se é erro, mas a palavra é certa. Mas, tipo, exemplo, você dá uma frase ou uma palavra para eu tirar, tipo, a função sintática daquilo ali. Eu não consigo tirar. Então vamos lá. Me dá a primeira oração. Na primeira oração, eu vou tirar o sujeito, que é a resposta do exercício, e vou te ensinar. Você vai perguntar para mim como é que você vai tirar a função sintática de alguns termos que eu vou colocar aqui no quadro, aqui no chat. Me dá a oração, a primeira oração. Com o coração é que se deve escrever cartas de amor. Com o coração. É que se deve, né? É que Isso. se deve escrever cartas de amor. Vamos lá. Coloquei a oração. Vai para vocês. Vocês estão vendo a oração. Agora, eu vou dizer para assim, Yasmin, ou seja qual for, Tainá, Isaac, que seja. Qual é o sujeito da oração? Vamos começar por etapa. Número 1, sujeito. Número 2, núcleo do sujeito. Número 3, predicado. Vamos até o 3. Vamos lá, vamos começar pelo número 1. Sujeito da oração. Eu não sei tirar o sujeito. Muito bem. Vamos pegar o verbo principal da oração. Qual é o verbo? Professora, é caderno ou livro? Caderno. Ô, Eu Lucas, voltei aqui num resumo que você passou sobre sujeito a gente. Não sei se é isso. não, Mas é o que pratica a ação? quem pratica a ação é sujeito a gente, mas aí é numa voz passiva, tá? Por isso que ele recebe o nome de sujeito a gente. Aqui nós vamos colocar simples, Ok. composto, desinencial, indeterminado ou oração sem sujeito, tá? Esse sujeito a gente, o sujeito paciente é lá na voz passiva. Deixa eu colocar o 21 aqui, Lucas. Aí, tá vendo, Lucas? 21. Eu tinha colocado falta para você. Pronto. Vamos lá. Preste atenção. E quando eu falar sujeito a gente, é aquele que pratica a ação. Mas o sujeito a gente vai ficar lá na voz passiva. O sujeito paciente também vai ficar lá na voz passiva. Para a gente aqui vai ser sujeito simples, composto, implícito, ou elíptico, ou desinencial, ou sujeito indeterminado, ou oração sem sujeito, ok? Então, vamos. Inexistente também é É desse tema? inexistente a oração sem sujeito. Tem. Se for um fenômeno da natureza, é oração sem sujeito, que é o mesmo que inexistente. Aí você pode usar inexistente ou pode usar oração sem sujeito, não tem problema, tá? Então, vamos pegar essa oração, que ela é um pouquinho complicada. Com o coração é que se deve escrever cartas de amor. Vamos pegar o verbo da oração. O verbo da oração é que se escreve. O que eu botei aqui que serve? É que se escreve. Peraí. Deve. Aqui Deve. deve. Perdão, eu botei. E eu vou ter que colocar aqui de novo. Ali não tem como consertar, não. Com o coração
é que se deve escrever cartas de amor. Vamos lá, verbo principal da oração. Deve escrever. Ó, quem se deve escrever com o coração? Resposta. Você tem que responder as perguntas feitas. O que se deve escrever com o coração? Duas perguntas para achar o sujeito. Antes do verbo principal da oração. O que se deve escrever com o coração? Quem se deve escrever com o coração? Sou melhor a primeira opção. O quê? Eu não gosto muito de Então usar eu o tenho quê, que não. perguntar quem, tipo, exemplo, comprei Quem uma ou o bolsa. quê? Quem comprou a bolsa? Eu. Isso. Ok. Olha só, Yasmin, quando o quem não der resposta, você apela para o quê? Porque a palavra o quê, antes do verbo, é para localizar também sujeito. Após verbo, é para localizar objeto direto. Por isso que um tem acento, o outro não. Então, quando eu falo assim, o que se deve escrever? Esse o que não tem acento. Agora, se eu botar deve escrever o quê? Final de interrogativo. Aí eu tenho que ter acento. Então, quando eu faço a pergunta antes do verbo, eu tenho pergunta de sujeito. Após verbo, é o complemento nominal. O que eu quero é pergunta de sujeito. Então, vai ser antes do verbo. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês. Aí eu posso usar uma das duas opções. Eu prefiro quem. Mas quando quem não me dá resposta, eu apelo para o que, tá? Que também posso fazer. Então, vamos lá. O que deve escrever com o coração? Resposta. Cartas de amor. Cartas de amor. Quem devo escrever com o coração? Tá vendo? Quem já não sou legal. Então, o que devo escrever? Cartas de amor. Então, cartas de amor eu vou chamar de sujeito. Número 1 ainda, estou no número 1, que é sujeito. Eu tenho que classificar esse sujeito. Sujeito simples ou composto? Espera aí. Composto se eu tiver 2 ou mais núcleos. Simples se eu tiver um núcleo só. Não importa o tamanho do sujeito. Eu preciso de um núcleo para ter sujeito simples. Quando eu falei cartas de amor, eu estou focando em quem? Qual é o termo principal de cartas do amor? É as cartas. Por isso é carta de amizade, carta de aniversário, cartas de amor, carta de encontro. Então eu estou focando na expressão cartas. Se eu estou focando na expressão cartas, eu só tenho um núcleo. Cartas de amor. Estou falando, não é de amor, estou falando de cartas. Então eu só tenho um núcleo. E esse um núcleo, para mim, vai ser sujeito simples. Então, quem é meu sujeito simples aí nessa oração? Cartas de amor. Então, vamos inverter a oração, Yasmin. Cartas de amor devem ser escritas. Eu estou passando até para a voz passiva, hein? Com o coração. Viu? Consegui mudar. Então, número 1, localizar o sujeito. Número 2, núcleo do sujeito. De quem você está falando. Cartas. Todo o núcleo do sujeito, quando eu pedir numa prova, seja do objeto, seja do sujeito, seja qualquer termo da função sintática, é daquilo que você fala. É o termo principal que você está falando, que você está utilizando, que você está focando naquele momento. Ele é meu núcleo. Então, você tem núcleo do sujeito, núcleo do predicado, você tem núcleo do objeto direto, Mas na núcleo do prova objeto você nunca indireto. pede o núcleo, você sempre pede a função sintática de alguma coisa, ou, tipo, Quando de está alguma frase. sublinhado, quando está marcado. E Isso assim, aí. por isso que eu estou falando, eu não vou botar a palavra núcleo na tua função sintática. Eu vou pedir a função sintática do termo sublinhado. Então, se ele estiver sozinho e fizer parte do sujeito,
a função sintática dele é núcleo. Núcleo do sujeito. Você que tem que colocar o nome. Você que tem que reconhecer a função sintática dos termos. Então, sempre que ele estiver sozinho e sublinhado, ele é o núcleo do sujeito? Mas olha só, mas vamos supor que eu tenha um núcleo só. Ele. Ele comeu tudo. Quem comeu tudo? Ele. Então, ele vai ser sujeito simples e também vai ser núcleo do sujeito, porque ele só tem um termo. Só tem um termo, ele. Ele comeu tudo. Quem comeu tudo? Ele. Então, ele é sujeito e núcleo do sujeito. Então, ele tem duas funções sintáticas. Agora, carta de amor, eu não tenho duas funções sintáticas. Eu tenho uma, quem praticou a ação? A carta de amor. Então, é sujeito simples. De quem eu estou falando? Cartas. Então, vai ser o núcleo do sujeito. Aí você Então, um pergunta... exemplo, ó, meu irmão tem alergia a gato. Aí, exemplo, vamos supor que você marcou essa parte a gato. Vai ser o núcleo do sujeito ou não? Olha só, não pode. Esse termo que você grifou pode ser núcleo, mas não do sujeito. Você fez a pergunta ao verbo ter? Quem é o sujeito da oração? Quem tem alergia a gato? Meu irmão. Então, o sujeito da oração é meu irmão. Não é o gato. Meu irmão. Núcleo do sujeito. De quem você está falando? Meu irmão. Você está falando, mas eu estou perguntando a você. O sujeito é meu irmão. Agora, de quem você está falando? Ah, tá. Ele tá falando do gato. Não. Não é do Não? gato, não. Você está falando do irmão. Do irmão? É. Então, eu falei irmão, aí você meio Não, que deu a você falou entender que não meu era. irmão. Núcleo é o Você irmão. botou o meu junto, Yasmin. Yasmin, presta atenção no que você está Ah, falando. tá. Tem que ser a botou- palavra sozinha. Você botou meu irmão. Meu não entra no núcleo. Só entra a Só palavra irmão. sozinha, só o irmão. O meu tem Entendi outra agora. função sintática. Entendeu? Tudo que acompanha o núcleo, a gente chama de adjunto adnominal. E você sabe disso, foi dado em sala. Mas não conseguiu ainda digerir ou esqueceu. Tudo bem. Você tirou o núcleo. O que sobrou foi o meu. Esse meu, eu vou chamar de adjunto adnominal. Não, porque essa parte mesmo eu sempre esqueço. Mas o principal é o Eu sempre sujeito. ponho meu irmão, então meu tênis, alguma coisa complementando. Eu nunca ponho a palavra sozinha. Aí Eu você sempre esqueço essa parte aí. Mas se for núcleo, você está botando errado. Não pode botar um núcleo acompanhado de pronomes, de artigo, de nada. É só de quem você fala. Aí eu vou partir pela oração que você me deu. Meu irmão, vamos ver se eu gravei a tua frase. Meu irmão tem alergia a gato, não é isso? Vou te dar a função sintática agora de gato. Meu irmão tem o quê? Alergia. Mas ele tem alergia a quê? A gato. O gato? Você tem um objeto direto, alergia, e a quê? A gato, objeto indireto. Você me deu uma oração com objeto direto e objeto indireto. Aí eu digo para você assim, Yasmin, nessa oração, você sublinhou gato, você sublinhou alergia e você sublinhou irmão. Você sublinhou o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, alergia, o núcleo do objeto indireto, gato. Você tem 3 núcleos aí. Um do sujeito, um do objeto direto, um do objeto indireto. Se eu sublinhar na prova, meu irmão, você tem que me dar como função sintática sujeito simples, que só tem um núcleo. Se eu grifar na tua prova, irmão, você não pode me dar como sujeito simples. Você vai ter que me dar como núcleo do sujeito. Ah, professor, então é núcleo do sujeito? É. Então, se eu pedir o núcleo e você botar meu irmão, a questão está errada.
Você errou a questão. Os núcleos não carregam o adjunto de nominal com eles. É só de quem fala, só de quem você está falando. Você está falando do irmão, você está falando da alergia e você está falando do gato. Esses são os núcleos. Falta o núcleo do predicado, que eu não cheguei ainda. Tá? Que é o verbo no predicado, nominal não, no verbal. E no verbo nominal. Porque, professora, mas o predicado verbo nominal também não tem predicativo? Então, tem dois núcleos. O núcleo de quem a gente fala. Então, nessa oração que você me deu, eu tirei o núcleo do sujeito, tirei o núcleo do objeto direto e o núcleo do objeto indireto. Aí você diz, mas professora, eu nem sabia que tinha objeto direto nessa frase que eu fiz. É fácil. Você pegou o que e quem antes do verbo para localizar o sujeito. Agora você vai jogar essa perguntinha, o que, não é o quem não, hein? O que após o verbo tem o que? Alergia. Para ter resposta de objeto direto. Só que você não pode pegar a palavra a gato e jogar fora. Você vai ter que dar uma função sintática para ele também. Então, meu irmão tem alergia a quê? Quem tem alergia a alguma coisa. Eu estou fazendo a pergunta, comentando essa frase na alergia. Por quê? Tem regência nominal e regência verbal. Então, já estou fazendo a pergunta na regência nominal. Lá na alergia. Quem tem alergia a alguma coisa, tem uma preposição. A gato. Objeto indireto. Agora eu vou partir para mim, enquanto isso você pode me dar outra, tá, Yasmin? Com o coração é que se escreve cartas de amor. Quem ou o que deve se escrever com o coração? Sujeito, vou colocar do lado, tá? Sujeito, ó, tô no primeiro item ainda, hein? Sujeito. Cartas de amor. Agora eu vou para o segundo item. A pergunta de objeto, ela se encaixa perfeitamente. Porque se você escreve, você tem que escrever algo. Você escreve cartas de amor. A pergunta de objeto. Agora vamos ver se tem pergunta, mas eu vou para o segundo item, para não confundir muito Yasmin. Presta atenção. Miguel, tirei o sujeito. Agora eu vou tirar o núcleo do sujeito, tá? Eu posso colocar aqui, ó, sujeito simples. Espera aí, vou colocar logo aqui a classificação. Sujeito simples. Vamos para a etapa, tá? Mesmo que eu perca um tempinho, mas não estou perdendo, vocês estão ganhando. Sujeito simples, eu vou colocar cartas de amor. Agora, eu vou para o segundo item que eu dei para Yasmin. Eu vou para núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Vocês prestem atenção, hein? Regina, Oi. quando você coloca, tipo assim, reconheça o termo das orações abaixo, é a mesma coisa que função sintática? É. Ah, tá. Que eu sempre fico em dúvida, sabe? Não, reconheça a função. Mas olha só, se eu botar para você assim, ó, reconheça os termos abaixo, eu não posso colocar isso. Que você pode botar adjetivo, pode botar substantivo, pode botar verbo, pode botar pronome, e eu não vou poder dar questão errada, e não era isso que eu queria. Então, aí a pergunta está mal formulada, não está explicada. Aí, quando eu digo assim, reconheça a função sintática abaixo, identifique a função sintática abaixo, dê a função sintática dos termos sublinhados, classifique o sujeito, né? É a função sintática. Então, tudo isso que eu falei aqui, para a gente, é a mesma coisa, tá? Então, reconhecer, classificar, dê a função sintática, e agora vocês trabalham com função sintática. Vocês não estão trabalhando com classe gramatical. E se eu não formular a pergunta voltada para a função sintática, o que você respondeu, eu vou ter que aceitar e não vou poder falar nada. Gente, mas não era isso que eu queria. A pergunta está mal formulada. Então, reconheça os termos abaixo. Reconhecer, você pode reconhecer tanto na parte gramatical, quanto na função sintática. Aí eu vou dizer assim, reconheça os termos abaixo, aí você vai e bota verbo. Eu não vou poder te dar errado.
Substantivo, adjetivo. Eu não vou poder estudar errado. Eu não formulei a pergunta como eu tinha que formular. Então, vai ficar em dúvida, tá? Então, preste atenção. Por isso que é tudo a Ok. mesma coisa. É por isso que muitas vezes, quando eu estou explicando a minha matéria, o que, que eu faço? Eu dou vários nomes de um item só. Eu digo assim, gente, olha só, personificação pode ser prosopopeia, pode ser animismo, tá? Que eu já falei, mas não foquei, para vocês não confundirem a cabeça de vocês. Aí, quando eu vou para outro assunto, eu sempre dou a segunda, terceira opção, se tiver, os outros nomes, para que vocês não façam confusão. Então, classificar, sublinhar, dar função sintática. Eu digo, sublinha os termos e classifica-os. Mandei você sublinhar primeiro, depois classificar. Aí eu vou dizer o quê? E classifiquem quanto à função sintática. Para diferenciar, para você saber o que você vai fazer. Porque se na pergunta mal formulada, você vai pegar a matéria do 6º ano, classe gramatical, e vai colocar e eu não vou poder falar nada, vou ter que ficar calada. Vou ter que aceitar e não era aquilo que eu queria. Entendeu? Aí como a Yasmin falou, professora, tudo isso agora é função sintática, mas Yasmin é só função sintática. Classe gramatical, gente, localiza o verbo, você tem a obrigação de saber que é lá do 6º ano. Tira um verbo, Yasmin. A Yasmin vai lá e tira o verbo. Yasmin, tira um adjetivo. Me dá um adjetivo. É a classe gramatical. Mas quando eu uso a expressão função sintática, para deixar bem claro que não é a classe gramatical que eu quero. Eu quero objeto, sujeito, núcleo, adjunto nominal, objeto indireto, predicado, transitividade do verbo. Vamos colocar aquilo tudo que nós mexemos e que vocês vêm mexendo, né? Alguns vêm mexendo desde o ano passado. É isso tudo que eu quero. Tá? A classe gramatical, vocês já têm obrigação de saber. Vocês fizeram 4º ano, 5º ano, 3º ano, trabalharam com substantivo, adjetivo, trabalharam com pronomes, em geral. Artigos, agora eu quero função sintática. Tem muita coisa que eu estudei no passado que eu não lembro mais. Nem no 6º ano eu lembro. Verbo, assim, eu até lembro, conjugação. Tem algumas coisas que eu não lembro, não. Mas Mas se eu pegar um vídeo para assistir, eu lembro. Então, pega as aulas, Yasmin, para poder você ativar. Bom, olha só. Yasmin, já botei sujeito aqui e núcleo. Agora, eu vou colocar aqui o predicado, tá? Olha só, o 3º item. Estou com dúvida, professora, então bota número 1, sujeito, número 2, núcleo do sujeito, número 3, predicado. Vamos lá, vamos ver que predicado é esse. Tem objeto direto? Tem. Não tem predicativo. Verbo de ligação, deve escrever? Não. Escrever é o principal, não é verbo de ligação. Auxiliar, deve. Presta atenção, você está com verbo escrever no infinitivo. Verbos terminados em R. Não estou passando para a voz passiva, tá? Eu tenho que passar com gerúndio. Eu não estou. Então, tem objeto direto? Tem. Está na voz ativa. Então, eu vou botar predicado verbal. Aí você vai dizer, professora, mas você tem ali um predicado antes ali. É que. Esse aí não está fazendo função de verbo principal da oração. Regina, meu cabelo tá caindo de tanto estresse que eu já tô de tentar aprender isso aqui e eu não tô aguentando mais, porque eu já estudei de várias formas, fiz vários exercícios e parece que o que eu estudei eu já esqueci. Não pode, você não esqueceu. Quando você vê a questão, você vai lembrar. Aquele resumo que você mandou, tá certo. Mandei você mexer só no verbo de ligação. Não foi? Naquele detalhezinho que eu botei no WhatsApp. Mas Sim. aquele resumo tá legal, tá certo. Tá? Com todas as palavras ali, onde você tirou, tá tudo certinho. Então, mandei você mexer no verbo de ligação. Acho que eu vou por causa de um exemplo. Né? Que o verbo não era de ligação. Não, foi uma palavra que eu botei errada e você pediu para corrigir que estava errado e me deu mais exemplos. Só foi ali um item. Bom, e o resto é tudo certinho. Pode estudar pelo aquele teu resumo ou pelo teu caderninho, que também está todo resumido. Tá? Não, mas eu fiz ele no meu caderno de matéria mesmo para não então, pode perder, ficar. eu esqueci. Para você não esquecer e você olha só, depois de terminar o 8º, não joga o caderno fora, não. Você vai utilizar, vai precisar dele no 9º também e no ensino médio. Não joga fora, não.
Bom, olha só, mandei para vocês. Até o terceiro passo. Primeiro sujeito, núcleo do sujeito e predicado, predicado verbal. Por que predicado verbal? Deve-se escrever cartas de amor? Não. Deve-se escrever com o coração cartas de amor. Então, eu inverti. Então, deve-se escrever com o coração. Predicado, tá? Posso repetir? É que se deve escrever com o coração? Posso. Posso utilizar esse verbo aqui para iniciar meu predicado? Posso. Mas ele é o principal da oração? Não. Ele é verbo de ligação e não tem predicativo do sujeito. Então, o verbo principal deve escrever. Principal, escrever. O deve aqui está sendo auxiliar do verbo escrever, mas ele não é, tá? Nós temos tempo composto e locução verbal. Aqui não é tempo composto, é uma locução verbal. Tempo composto se faz com ser e estar. Posso fazer com haver também. Mas com o verbo, o principal no particípio. Aqui está infinitivo. Então, eu tirei meu predicado. Qual é o meu predicado verbal? É que deve escrever cartas de amor? Não, é que deve escrever com o coração. Escrever o quê? O que vai se escrever com o coração? Cartas de amor. Para você não confundir. Yasmin, se eu botar a pergunta antes, eu acho o sujeito. Cartas de amor. Se eu botar a pergunta depois, você vai dizer que é objeto direto. Com o coração que se deve escrever o quê? Cartas de amor. Só que você vai dizer que com o coração é sujeito da oração. E não é. Primeiro eu localizo o sujeito. Depois eu vou fazendo por etapa. Então eu fiz até o predicado só, por enquanto, tá? E o principal é você tirar o sujeito. Então vamos lá, 1B, depois eu vou tirar os complementos. Mas quando você pede na prova, exemplo, para tirar a função sintática, para tirar só o sujeito? Não, meu amor, depende do termo que você está sublinhado. Quando eu peço você tirar a função sintática daquele termo sublinhado, na prova eu não posso. Na prova eu pude grifar, destacar, mas na plataforma eu só posso botar entre aspas. Por exemplo, lê a questão que você está em dúvida da prova. Pode ler? Pode, a questão pode. Eu não vou dar resposta, eu vou só explicar. Dê a função sintática do termo sublinhado na oração abaixo. Meus amigos têm loucura por futebol. Meus amigos têm loucura por futebol. Eu grifei qual termo? Por futebol. Ok, então você vai analisar o termo que está sublinhado aí na função sintática que eu quero. Então você vai ver se por futebol é sujeito, você vai ver se por futebol é objeto direto, você vai ver se por futebol é objeto indireto. Eu tenho que ver todas as hipóteses até saber qual ele é diretamente? Você vai pegar o verbo da oração e vai fazer as perguntas antes para localizar o sujeito, depois para localizar os complementos. Ah, professora, eu não consegui localizar o sujeito. Tá, então bota a pergunta, quem ou que antes do verbo? Aí você já conseguiu. Você viu do meu irmão, que você me deu. Então você tirou o sujeito. Agora vamos fazer após verbo. Ah, após o verbo, eu pergunto o quê, professora? O quê? Para objeto direto. A que, de que, por quê? Para objeto indireto. Agora não esqueça, Yasmin, que você também, depois dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, você tem mais função sintática. Você tem, vamos lá, você tem agente da passiva, você tem adjunto adnominal, porque mais termos você tem adjunto adverbial, e para por aí. Para, porque depois ainda vem mais aula na segunda apostila, e vem mais matéria. Ai, Regina, vocês estão acabando comigo. O português está muito difícil. E não acabei com você ainda não, Yasmin. Vou deixar você de cabeça branquinha até dezembro. Porque ainda tem aplicativo, tem aposto. E, Yasmin, quando você aprender essa matéria toda, você vai tirar de letra.
Nunca mais você esquece, amor. Você nunca mais vai ter problema de fusão sintática. Porque ela é difícil, mas ela é fácil. Cada item que você vai analisar, você precisa prestar atenção. Então, o que eu preciso ter? Uma tabelinha no meu caderno, como eu já botei. Pergunta antes do verbo ok e quem para sujeito. Pergunta após verbo, objeto direto, objeto indireto. Mas ainda tem muita coisa para você aprender. Você tem que localizar predicativo, seu predicado fenomenal. Você tem que localizar um predicado verbal, um predicado verbo nominal. Tem que ser aos poucos. Você devagarzinho você consegue chegar lá. Ninguém consegue A única, aprender a instalar única coisa que eu sei aqui é figuras de linguagem e. A pior ela aprendeu figuras de Só linguagem. isso mesmo, figura de linguagem e figura de pensamento. São as únicas coisas que eu sei. Olha só. A B. Yasmin sabe figuras de linguagem, que é o pior, hein? E figura de linguagem e figura de pensamento. Só isso que eu sei. Em Então, frente dela, eu tenho dificuldade. Ela consegue uma, mas é assim mesmo. Olha só, vou para outra e vamos lá. Vai me dar... Professora, rapidinho. Não, B. Fala, Miguel. Nessa daí, por que coração não pode ser sujeito? Porque se eu faço a pergunta de objeto para cartas de amor, responde certinho. Miguel está perguntando por que com o coração não pode ser sujeito. Aí, Miguel, olha, Yasmin, presta atenção que não é só você que tem dúvida, não. Miguel também tá, hein? Presta atenção, Miguel. Com o coração, você localiza lugar. Eu poderia com o cérebro, com os braços, com o pulmão. Eu botei com o coração. Então, com o coração, não vai ser sujeito da oração, você quer ver? Olha só. O que se deve escrever com o coração? Com o coração te dá a ideia de quê? Lugar. Que é o coração que você tem. O que se deve escrever com o pulmão, com os braços, com as pernas, com o Eu cérebro? não escrevo no coração, eu escrevo com o coração, não dentro dele. Eu escrevo Então com você. ele. Então tá, a figura. Isso é sentido figurado. Então você escreve com o coração. O com o coração vai ser uma adjunta adverbial de lugar. Mas não dá ideia de lugar, professora, porque eu não escrevo no coração, eu escrevo com o coração. Mas você não vai escrever no coração, você vai escrever com Não. o coração. Olha Você só, tá dando presta como se atenção. fosse isso. Vamos lá, Miguel. O que se deve escrever com o coração? Estou te perguntando agora normal, tá? Você vai me responder. Você com o coração são sentimentos, sentido figurado. Você está escrevendo com os seus sentimentos. Então, o que se deve escrever com o coração? Cartas de amor. Se você não tiver um sentimento forte, você não deve escrever cartas de amor. Qual é a chave principal dessa oração? São as cartas de amor. Então, eu poderia dizer, com os seus sentimentos, escreve cartas de amor. Então, eu poderia trocar a palavra coração, mas eu fiz a pergunta. O que se deve escrever? Não se deve escrever o coração. Se deve escrever cartas. Você vai escrever com o coração, mas você vai escrever com o coração o quê que você vai escrever com o coração? São as cartas. Então, as cartas são papéis fundamentais. Tira as cartas. Não tem sujeito. Qual é a palavra-chave? Qual é a sua ação-chave na oração? São as cartas que você vai escrever com teus sentimentos. Então, você usou com o coração, você vai dizer assim, pode ser uma ajuda verbal de lugar, de modo também. Eu escrevi do meu modo, com o meu coração, com meus sentimentos. Eu ainda prefiro o modo do que o lugar. Então, quando eu digo assim, você fala assim, estou no banheiro. Eu estou agindo verbal de lugar também. Você está, não existe no, é em mais o. Você está onde? Não é lugar, não. Você está onde? No banheiro. Mas quando diz assim, muita gente usa no banheiro, né? E muitas vezes, dependendo da regência do verbo, é ao banheiro. Vou, quem vai a algum lugar. Vou ao banheiro, não é vou no banheiro. Vou ao banheiro.
Vou à cozinha. É da regência do verbo, que é a forma correta. Então, quando eu digo assim, qual é a palavra-chave da oração? É as cartas. Se você não tiver sentimentos, você não vai escrever nenhuma. E como é que você vai enviar para a pessoa amada? Não sei. Então não pode ser com o coração sujeito da oração. Com o coração não pode. Analisa a oração direito e você vai Mas você chegar tá à falando aí, professora, que sem sentimentos a gente não escreve carta de amor. Então, se não tiver se a gente não tiver coração, a gente não tem como escrever Mas carta como de é que amor. você vai dar o sujeito da oração coração? Com o coração. Como é que você vai dar o sujeito da oração? Dando, tipo, eu sei que coração não é sujeito, mas essa frase aí não poderia ser uma oração sem sujeito? Não, eu não daria opção para sujeito com o coração, não. Mas você poderia ficar, se você me perguntasse, professora, não poderia ser um objeto direto, cartas do amor, que vai te deixar em dúvida. É. Dizer essa dúvida, sim. Que diz assim, deve escrever o quê? Cartas de amor. Aí você vai confundir objeto direto, e não é. É sujeito da oração. Tá? Então, preste atenção. Vocês, vou botar a B aqui, vamos tirar as dúvidas, tá? Vamos botar a B, o colega aqui ditou, mas eu vou deixar vocês ir para o recreio, mas ainda falta 2 minutos para mim. Nossa, uma aula inteira e só fizemos a letra A. Que eficiência. Me dá a letra B, mas é dúvida, Zoé. Letra B. Vai. Cantam os galos de madrugada. Quem canta de madrugada? Os galos. Galos. Sujeito da oração. Simples. Simples. Ok. Vou liberar já vocês, espera um instantinho. Os galos, ó. Os galos. Sujeito simples. Pronto. Núcleo do sujeito, Yasmin. Núcleo do sujeito. Peraí. Madrugada? Não. Posso falar? Galo. Galos. Quem canta de madrugada? Os galos. Sujeito. Núcleo. De que eu tô Galo. falando? Galo. Dos galos. Tá? Vocês agora vão pro recreio, merenda, e quando voltar a gente tem que corrigir o exercício, hein? Pelo Tchau, menos professora. até daqui a pouco, mas se não vou, tá? Eu vou tirar aqui a gravação Regina, Oi. na aula de redação, você poderia me tirar algumas dúvidas? Posso,